Eu queria fazer uma outra pergunta, e essa pergunta eu vou me dirigir agora para Paulo Henrique, né? Mas a pergunta que eu faço para ele, como a gente está falando sobre os mandamentos de Deus, né? Como é que a gente prova no Antigo Testamento de que os mandamentos de Deus eram válidos, né? O que existia os mandamentos de Deus no Antigo Testamento, né? Ou com Adão e Eva ali. Então eu queria que o Everton realmente soltasse o comentário dele, tá lá. Ele mandou pelo WhatsApp, Everton. Pode soltar pra gente? Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos. Agora pergunta, que mandamento ali Adão ele transgrediu? Romanos capítulo 5, o verso 12, diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um homem o pecado entrou no mundo, e o pecado é o que? Transgressão da lei. O verso 3 diz assim: porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Então, os mandamentos de Deus já estavam, né, em vigor quando Adão ele transgride essa lei, né? Porque onde não há pecado, não existe lei, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Tem outro texto aqui em Romanos, no capítulo 4, no verso 15, que diz assim: porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei. Então, para que Adão houvesse pecado transgredido, tinha que haver uma lei, mandamentos. Tiago capítulo 1, verso 15 diz assim, ou melhor, o verso 14 diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça podemos dizer que é o pecado antes do pecado, ou seja, é o pecado que já começa na mente, o desejo por algo que seja proibido. Então, nós vemos aí no contexto de Adão, ele a comer o fruto que era proibido, né, por Deus. Então, ele cobiça aquilo que Deus proíbe e assim transgride, né, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Ainda em Tiago, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Então, guardar a lei, mas chegar a um ponto que transgrida um dos mandamentos de Deus, o versículo 10 diz que se torna culpado de quebrar todos os mandamentos. Há uma sucessão de quebras, né, de mandamentos quando se quebra um. Podemos dar um exemplo com isso, com a história de Davi. Você vê que ele cobiça, em seguida ele adultera, depois, para ele encobrir o pecado, ele chega a praticar outro pecado, que é o assassinato. Então você vê que um mandamento a ser transgredido leva à transgressão de outros. Assim também foi o caso de Acã. Ele cobiça ali o ouro, cobiça uma capa babilônica que tinha sido
né, proibido. Então você vê assim, um pecado vai levando a outro pecado e assim transgride todos os mandamentos da lei de Deus. Outra explicação que nós vemos é quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, verso 7, o que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Então mostra que para transgredir os mandamentos de Deus começa com a cobiça, ou seja, um pecado que já começa na mente e daí é concebido, né, gera o pecado e daí a morte. Eu queria complementar aqui o que o nosso Paulo Henrique vos comentou. Vê, lá em Romanos capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Né? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No verso 15 do capítulo 4, diz assim: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, não há transgressão. Então, por isso que é necessário que haja lei para que haja ordem. Né? No verso 13 do capítulo 5, diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se não houvesse lei, não haveria pecado, mas não deixaria de haver um delito, né? Porque, ora, se não houvesse o não matar, não é pecado matar, então você pode matar. Então, as pessoas matariam, né, uns aos outros, né? Então, então a gente percebe como a lei ela é santa, justa e boa, né? Porque ela vem realmente mostrando através da lei que se mostra o que é pecado, né? o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Exatamente. Pecado é a transgressão da lei. Para a gente finalizar, o capítulo 7, no verso 7, por exemplo, diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, se não houvesse o mandamento da não cobiça, eu iria cobiçar, talvez sem saber o que é cobiçar, eu estaria cobiçando e, no entanto, eu iria trazer caos para a sociedade, não é verdade?